Você já teve a estranha sensação de já ter vivido exatamente aquele momento? Como se a realidade tivesse engasgado, como se o universo, por um breve segundo, revelasse uma falha no seu código. Sonhos lúcidos, dimensões ocultas, mensagens subconscientes, viagens astrais, premonições, realidades paralelas, mistérios do sono. Tudo isso pode ser muito mais real do que você imagina. E se o déjà vu for mais do que uma simples coincidência? E se for uma pista de que sua alma já caminhou por aqui antes? Ou que você está vendo, por alguns segundos, um reflexo de outra existência? Hoje, vamos mergulhar fundo num dos fenômenos mais misteriosos da mente humana. Prepare-se para atravessar o véu da realidade e explorar teorias que vão da neurociência à espiritualidade, da física quântica às crenças mais antigas da humanidade. Nada é por acaso. Nem mesmo esse vídeo que você acabou de dar play. Coincidência. Ou mais um sinal de que você precisava ouvir isso hoje. Fique comigo até o final e descubra: será que você é apenas um passageiro deste mundo ou um viajante interdimensional prestes a despertar? Aperte o cinto, porque hoje a viagem é para dentro e para além da sua consciência. Quando Sofia, nossa protagonista de hoje, acordou naquela manhã, havia algo estranho no ar. Não era apenas o cheiro do café fresco ou a luz dourada atravessando a janela. Era aquela sensação, o peso de um sonho que parecia mais real do que a própria vida. No sonho, ela caminhava por uma rua que nunca tinha visto, e ao mesmo tempo, conhecia cada centímetro dela. As vitrines das lojas, o som dos passos no asfalto, o murmúrio de conversas em uma língua que ela jamais estudou, mas compreendia como se fosse sua língua materna. Era impossível não se perguntar: seria apenas um produto aleatório da mente? Ou uma memória de outra existência? Sonhos lúcidos como o de Sofia são janelas para dimensões ocultas, lugares onde o consciente e o inconsciente se tocam. E segundo algumas correntes de pensamento, essas experiências podem ser mensagens subconscientes, enviadas por nosso eu em outra realidade. A neurociência oferece explicações técnicas. Durante o sono, REM, Rapid Eye Movement, nosso cérebro mistura fragmentos de memórias, emoções e desejos reprimidos, criando narrativas complexas. É como se ele estivesse faxinando as gavetas da mente, gerando sonhos que parecem bizarros, mas têm lógica interna. Mas, e se houver mais? Místicos afirmam que, enquanto dormimos, nossa alma pode se libertar da prisão do corpo físico. Esse fenômeno é conhecido como viagem astral, uma jornada da consciência além dos limites materiais. Alguns dizem que o déjà vu seria, na verdade, o eco de uma dessas viagens esquecidas, ressurgindo no momento em que a realidade desperta algo que já foi vivenciado em outro plano. Além disso, existe a teoria das realidades paralelas, onde cada decisão que tomamos gera um novo universo, com versões alternativas de nós mesmos vivendo outras histórias. Talvez, no instante em que sentimos o déjà vu, seja porque nossas consciências estão se tocando entre essas realidades como cordas vibrando em harmonia. E ainda tem as mensagens espirituais. Algumas tradições ensinam que, nos sonhos, recebemos orientações de guias espirituais ou até de versões futuras de nós mesmos, tentando nos alertar sobre caminhos, escolhas e riscos. Talvez aquela rua no sonho de Sofia fosse um aviso. Ou um reencontro. A verdade é que quanto mais estudamos os mistérios do sono, mais percebemos que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente acontece quando fechamos os olhos. Os sonhos são, possivelmente, uma ponte secreta para lugares onde o tempo e o espaço funcionam sob regras diferentes, onde o impossível é não apenas possível, mas inevitável. E para Sofia, a sensação era clara. Aquele sonho queria lhe dizer algo. Mas o quê? E por que agora,
Será que as respostas estariam escondidas dentro dela mesma ou do outro lado do véu da realidade? Prepare-se, porque a viagem está só começando. Naquela mesma semana, Sofia começou a perceber padrões curiosos em seu dia a dia. Lugares que ela nunca visitou, mas que pareciam familiares. Pessoas desconhecidas que a olhavam como se já a conhecessem. E, o mais inquietante de tudo, uma nova sequência de sonhos, cada vez mais vívidos, cada vez mais interligados. Era como se uma história estivesse se desenrolando enquanto ela dormia. Um pedaço esquecido da sua própria existência querendo emergir. Em um dos sonhos, ela viu um relógio antigo parado às 3h33. Em outro, ouviu uma música triste tocando ao fundo enquanto caminhava pelas mesmas ruas do primeiro sonho. Pequenos detalhes, mas que deixavam uma marca profunda. Buscando respostas, Sofia mergulhou em pesquisas. Descobriu que muitas culturas antigas viam os sonhos como portais para outras vidas. Para os egípcios, por exemplo, os sonhos eram mensagens dos deuses. Para os indígenas norte-americanos, eram visões que guiavam o destino. E, em tradições orientais como o hinduísmo, o sono é um estado onde a alma pode viajar entre mundos. Na ciência moderna, os neurocientistas reconhecem que o cérebro, em estado de sonho, acessa regiões associadas à memória, criatividade e emoções profundas. Mas há também um fenômeno intrigante, os chamados sonhos premonitórios. Em 1865, Abraham Lincoln teria sonhado com seu próprio funeral dias antes de ser assassinado. Coincidência? Profecia? Bug na Matrix? Sofia se perguntou. E se seus sonhos fossem não apenas lembranças de outras vidas, mas também sinais de eventos futuros? Foi aí que ela conheceu grupos de estudo sobre viagem astral e experiências fora do corpo. Histórias de pessoas que durante o sono afirmavam visitar lugares distantes, encontrar entes queridos falecidos ou mesmo acessar dimensões de pura luz e energia. Uma dessas experiências chamou sua atenção. O caso de Daniel, um jovem que alegava ter visitado um mundo paralelo em sonhos recorrentes. Lá, ele tinha outra vida, outra família, mas carregava as mesmas emoções e o mesmo senso de identidade. O mais assustador? Um dia, Daniel encontrou em uma viagem real uma cidade idêntica à que havia visto apenas em seus sonhos. O que separa a imaginação da realidade quando o próprio cérebro é o arquiteto dos dois mundos? Sofia começou a registrar tudo. Cada sonho, cada déjà vu, cada sensação estranha. Criou um diário onírico, uma espécie de mapa da sua consciência. E quanto mais anotava, mais conexões surgiam. E então, uma noite, um novo sonho a pegou de surpresa. Ela não estava apenas caminhando. Estava sendo chamada. Uma voz suave, quase um sussurro, repetia seu nome. Sofia. Está na hora de lembrar. Lembrar o quê? As peças começavam a se encaixar. O déjà vu, os sonhos, a sensação de familiaridade. Tudo parecia apontar para uma única verdade oculta sob camadas de esquecimento. Mas Sofia ainda não estava pronta para a revelação que a aguardava. E você, está? Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a sua própria realidade, para sempre. Naquela noite, Sofia não foi surpreendida apenas pelo sonho. Acordou com uma sensação palpável, como se a linha tênue entre o mundo dos sonhos e o mundo real tivesse se rompido de vez. Sua mente estava em um turbilhão de perguntas não respondidas, mas havia algo mais. Uma certeza incômoda de que estava prestes a desvendar um mistério que mudaria tudo. Ela voltou àquela rua dos seus sonhos, onde tudo parecia tão familiar e ao mesmo tempo irreal. O relógio antigo, o som da música ao fundo e aquela sensação de ser observada. Mas agora, algo novo estava acontecendo. Sofia não estava mais apenas sonhando. Ela sentia a rua como se estivesse vivendo-a.
Os detalhes eram vívidos demais para serem apenas fragmentos da mente. Uma sensação de déjà vu tomou conta dela. Foi quando a voz sussurrou de novo: Sofia, é hora de lembrar. Algo dentro dela despertou, e naquele momento as memórias começaram a vir à tona, como uma enxurrada que não podia mais ser contida. Ela se lembrou da mesma rua, mas não como alguém que apenas sonhou com ela. Sofia se lembrou de ter vivido ali, em outra vida, em outra época. Era a mesma cidade, os mesmos sons, mas as pessoas eram diferentes. Ela caminhava por aquelas ruas como uma versão de si mesma que havia existido em um tempo distante, um tempo em que ela não sabia que estava conectada a outra realidade. A visão se tornou ainda mais intensa. Ela viu seu reflexo em uma vitrine, mas não era ela, ou pelo menos não a Sofia que conhecia. Era uma mulher diferente, com uma vida diferente, mas com os mesmos olhos. O rosto parecia o dela, mas havia algo ali que não era familiar, algo que ela não podia identificar de imediato. A revelação a atingiu como um raio. Ela havia vivido outras vidas, e não eram apenas sonhos que estavam misturando essas existências. Era uma verdade profunda sobre quem ela era, uma verdade que se estendia por diferentes dimensões e reencarnações. As memórias se acumulavam, e Sofia começou a perceber padrões. Cada vida que ela havia vivido parecia se conectar com a outra, como se o fio da existência fosse o mesmo, tecendo suas jornadas de maneira invisível. Ela percebeu que as ruas, as pessoas, os detalhes, tudo fazia parte de um ciclo interminável de retornos e aprendizados. Mas a grande revelação não veio sozinha. Ela descobriu que, assim como ela, havia outras almas despertando para a mesma realidade. Havia outros sonhadores, pessoas que estavam experimentando o mesmo fenômeno, atravessando dimensões e se conectando com vidas passadas e futuras. Sofia não estava mais sozinha. Sua jornada estava interligada com outras, e ela tinha um papel importante a desempenhar. A voz havia dito: é hora de lembrar. Mas o que ela precisava lembrar era mais do que simplesmente seu próprio passado. Ela precisava entender sua conexão com os outros e com o grande mistério que transcende a realidade material. E antes que pudesse processar completamente o que estava descobrindo, uma imagem surgiu diante dela. Uma cidade em chamas, um evento catastrófico que parecia estar prestes a acontecer. Sofia sentiu uma onda de pavor, mas ao mesmo tempo, uma necessidade urgente de agir. Era como se a resposta para os próximos passos estivesse diante dela, mas ainda faltava uma peça crucial, uma última chave para desbloquear o entendimento completo de quem ela era e o que ela deveria fazer a seguir. Será que ela conseguiria desvendar o significado de seus sonhos? Ou seria tarde demais? Prepare-se, porque a verdade está muito mais perto do que ela imagina. E o que ela descobrirá pode mudar o curso de tudo o que conhecemos. A jornada de Sofia está, sem dúvida, se tornando cada vez mais fascinante, mas ela é também um convite para todos nós refletirmos sobre nossas próprias realidades, sonhos e conexões. O que se passa quando sentimos aquela sensação de déjà vu, como se já tivéssemos vivido algo antes? E, mais importante, o que acontece quando começamos a questionar o que é real e o que é apenas uma construção da nossa mente? Sofia, como muitos de nós, tem vivido um conflito interno entre o racional e o inexplicável. Os cientistas podem explicar os sonhos como uma mistura de memórias e emoções. No entanto, e se aquilo que consideramos irracional for, na verdade, um reflexo de algo muito maior? E se as sensações de déjà vu, os sonhos intensos e as pequenas premonições forem formas de nos lembrar de algo que esquecemos há muito tempo? Algo que transcende o tempo, o espaço e até as limitações da nossa consciência? A conexão que Sofia começa a perceber entre suas vidas passadas e presentes nos lembra de uma ideia poderosa. Nós somos mais do que apenas o que vemos e tocamos.
Somos uma teia de experiências, emoções e lições acumuladas ao longo de várias existências, com memórias que talvez não se limitem à nossa experiência atual. E quem sabe, como Sofia, não sejamos todos parte de uma rede de almas conectadas, todas tentando entender o mistério de nossa jornada através do tempo. Talvez os sonhadores de que ela fala sejam todos nós, despertando de uma realidade que de alguma forma já vivemos em outros momentos, em outras formas. Mas a grande questão que se coloca para Sofia e para todos nós é: o que fazemos com esse conhecimento? Se a verdade está logo ali, à nossa frente, mas ainda falta uma peça essencial, como escolhemos agir? Esperar até que todas as respostas se revelem? Ou agir agora, mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça? E para você, espectador, qual é o significado dos seus próprios sonhos e momentos de déjà vu? Será que você também está, de alguma forma, tocando outras realidades ou vidas, através dessas pequenas manifestações do subconsciente? Se existe algo mais, algo além do que podemos perceber com nossos 5 sentidos, como podemos nos preparar para a revelação? Como podemos abrir nossa mente e coração para entender o que está além do visível? A jornada de Sofia não é só dela. Ela é, na verdade, um reflexo da nossa própria busca por respostas, por conexão e talvez por um sentido mais profundo da vida. Fique atento, porque a próxima revelação está mais próxima do que você imagina. E aqui estamos, no ponto de inflexão. Sofia está diante de um abismo de revelações e mistérios, mas ela não está sozinha. Cada um de nós, de uma maneira ou outra, também está percorrendo uma jornada semelhante, em busca de significado, em busca de respostas. Os sonhos, os déjà vu, as coincidências que desafiam nossa lógica. Talvez tudo isso seja um lembrete de que há mais além do que nossos olhos podem ver. A grande questão agora é: o que você fará com essa ideia? Porque, como Sofia, todos nós temos o poder de olhar além da superfície, de questionar as camadas da nossa realidade. Não basta se contentar com as explicações fáceis ou com o que nos é dado como verdade. Se você sente que algo está escondido, algo esperando para ser descoberto, talvez seja a hora de ir mais fundo. E se a sua jornada, assim como a de Sofia, envolver descobrir quem você realmente é e o que está além da sua percepção? O que você faria com esse conhecimento? O que mudaria em sua vida se começasse a enxergar o mundo sob essa nova luz? Agora, eu te desafio a refletir sobre isso. Quais mistérios você ainda não desvendou dentro de si? O que mais está esperando para ser lembrado? Porque, como vimos, a jornada nunca é sobre o destino final, mas sobre as descobertas ao longo do caminho. Deixe sua mente aberta, seus olhos atentos. A revelação está ao seu alcance. Basta decidir começar a busca. Inscreva-se e continue a jornada com Sofia. O que está à frente pode mudar tudo.